É uma noite escura e tempestuosa, e em um castelo muito desgastado, os ecos de uma batalha podem ser ouvidos pelos corredores. Neste exato momento, uma batalha está ocorrendo para decidir o destino do reino humano. O Lorde Demônio dispara uma explosão que derruba o grupo de heróis no chão e diz a eles que, embora tenham um poder impressionante, não têm esperança de vencer esta batalha. Um dos membros do grupo de heróis começa a perder as esperanças, mas então seu líder se levanta e diz a eles para não desistirem. Enquanto tiverem fôlego em seus corpos, ainda terão esperança. Depois de vê-lo avançar, o grupo recupera o moral e se prepara para enfrentar o Lorde Demônio em combate novamente. O demônio está preparando um novo ataque, e um grupo de heróis coloca seu plano em ação. O mago lança um escudo ao redor do grupo, que bloqueia o ataque do demônio, mas no processo é quebrado. O Tanker então corre para atirar e é atingido por um soco que jorra sangue de seu corpo, mas ele é capaz de distrair o Lorde Demônio por tempo suficiente para que o líder se posicione e ataque. O outro mago carrega a espada com poder extra enquanto coloca todas as suas esperanças e vidas nas mãos do herói. Há um flash brilhante quando o golpe atinge o Lorde Demônio, mas assim que a poeira baixa e a luz desaparece, um herói cai e cospe uma poça de sangue. Seu ataque foi bem sucedido e o Lorde Demônio foi gravemente ferido, mas ele afirma que, embora tenha sido derrotado, seus asseclas viverão por toda a eternidade e ele também renascerá. Esta vitória é apenas temporária, pois quando ele retornar, ele deve banhar o mundo em sua vingança sangrenta e nervosa. Em seguida, desaparece para um menino no futuro que acaba por ser a reencarnação do Lorde Demônio. Agora que ele está de volta, ele vai se vingar do herói, Max, enquanto se deleita com sua própria glória auto-afirmada. Ele é interrompido por sua serva, Xenia, que o recebe de volta de seu sono. O Lorde Demônio pergunta onde estão os outros demônios e é informado de que o resto deles ainda está dormente por enquanto. Xenia sugere que ele vista algumas roupas, mas quando pega as roupas velhas dela, descobre que não cabem mais nele como costumavam 10 anos atrás. Se ainda não era óbvio, ele teve uma mudança dramática de tamanho, já que seu poder não foi totalmente restaurado ao que costumava ser. Portanto, seus músculos corporais e PP agora são de uma criança, mas acontece que seu gênero também mudou. No entanto, Xenia pensou que algo assim poderia acontecer, então ela tomou a liberdade de criar algumas roupas que pudessem se encaixar em sua nova forma. Ele reclama das roupas que é obrigado a vestir, mas tem um sorriso no rosto. Então, isso me leva a acreditar que ele realmente gosta disso. Mas quando Xenia tira um maiô, essa é uma linha que ele não cruzará. Mas o que ele esperava quando decidiu seguir os conselhos de moda de Xenia, que estava vestida assim? Ele pergunta sobre o herói e o que ele tem feito nos últimos 10 anos. Certamente, ele fez grandes coisas e foi reconhecido como um grande homem. Mas Xenia o informa que o herói realmente desapareceu. Ao ouvir isso, ele pensa que o herói deve ter se separado da sociedade para se preparar para a próxima batalha. Mas Xenia tenta desviar do assunto e distraí-lo com o trabalho que ele tem pela frente. Mas o Lorde Demônio não vai desistir tão facilmente. Ele deduz que Xenia deve estar escondendo algo dele e pressiona Xenia para dizer se o herói está vivo ou não. Ele tem que descobrir, então ele usa seu terceiro olho e consegue sentir a energia do herói no mundo. Portanto, o herói ainda deve estar vivo. Ele planeja aparecer no local do herói para vê-lo e voltar imediatamente. Mas Xenia realmente não quer que ele vá. No entanto, o Lorde Demônio não deve ser persuadido a não fazer as coisas, mesmo que seja algo tão imprudente quanto visitar seu arquinimigo enquanto você está em um estado enfraquecido que ele poderia facilmente dar um tiro. Ele voa para ver o herói e Zinnia pede desculpas a si mesma por não ter conseguido detê-lo. À medida que o Lorde Demônio voa sobre a cidade humana, parece mais uma cidade moderna do que as coisas medievais com as quais você está acostumado. Ele ficou empolgado para encontrar o herói novamente. Mas quando ele finalmente chega ao local do herói, ele encontra um recluso. O Lorde Demônio acha que deve ter entrado no quarto errado, mas o cara confirma que o nome dele é Max. Então ele percebe a espada sagrada no canto de uma sala como lixo. Max então percebe que a pessoa na frente dele é o Lorde Demônio, mas ele não parece se importar muito. O Lorde Demônio então o repreende por manter seu quarto em um estado tão bagunçado e começa a limpar o quarto e mexer em suas coisas, e ele parece estar gostando das invenções modernas dos humanos. Max pergunta por que ele veio aqui,
e ele finalmente se lembra do que queria fazer. Ele faz sua grandiosa reivindicação ao poder e afirma que voltou mais forte do que nunca, e que é hora de ele certamente dominar o mundo com seu poder e força. Mas Max não dá a mínima para o que o Lorde Demônio planejou. Ele não quer se envolver. O Lorde Demônio está confuso porque Max não se importa quando 10 anos atrás ele estava tão cheio de paixão e convicção em salvar o mundo da ameaça dos demônios. Mas agora ele está apenas deitado na cama sem se importar com o mundo. O que poderia ter mudado? Max diz a ele que depois de derrotar o Lorde Demônio, ele foi deixado de lado pelo mundo humano. Eles não precisavam mais de um herói e se esqueceram dele, deixando-o na obscuridade. Uma história triste, mas uma rápida pesquisa no Google depois revela que cada palavra que ele acabou de dizer era capitão. Um artigo conta a história de seu envolvimento em um escândalo com uma mulher casada, mas ele jura que não sabia que ela era casada. Mas os escândalos não param por aí, pois há outro artigo sobre ele agredir um cidadão. E enquanto ele diz que foi atacado por eles primeiro, o Lorde Demônio supõe que ele estava apenas bêbado e perdeu a paciência. Para colocar o prego final no caixão e tornar incrivelmente fácil cancelá-lo, ele traiu 10 mulheres diferentes ao mesmo tempo. Parece que o último não era verdade. Ele nunca havia conhecido essas mulheres antes, mas, como diz a internet, ele era mulheres mais duras do que o tapa de Will Smith, e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. O Lorde Demônio tenta animá-lo mostrando-lhe alguns de seus destaques, mas quando ele exibe um vídeo promocional para Max, acaba sendo um festival de horror absoluto. O discurso mais cafona que você já ouviu, e o Lorde Demônio está morrendo de rir só de ouvi-lo. Mas é assim que acontece quando você é famoso. A internet procura maneiras de cancelá-lo. O Lorde Demônio olha para uma foto emoldurada dos companheiros de Max e dele de 10 anos atrás. O demônio começa a bajular o velho Max e seu físico e potencial, mas está começando a assustar Max um pouco. Ele não vê nenhum de seus companheiros há anos, o que pode ser devido ao seu insuportável complexo de superioridade e natureza egoísta, mas ele nunca admitiria isso para si mesmo. Ele vai ficar assim e não tem intenção de mudar seu comportamento de forma alguma ou tentar trabalhar em si mesmo. Ele é uma casca de um ex-Max. O Lorde Demônio percebe que deve ser por isso que Xenia não queria deixá-lo vir aqui. Ela sabia que quando ele visse o herói caído, ele ficaria incrivelmente desapontado, que seu arqui-inimigo agora não é nada além de um pária social fechado. Ele desiste de tentar estimular Max de volta aos seus velhos hábitos e anuncia suas intenções de partir. Mas antes de ir, ele afirma que vai reunir seu exército e planejar outro ataque ao mundo humano. E como não tem mais o herói, certamente perderão. Vai ser uma moleza para ele vencer essa luta. Mas Max não poderia se importar menos. Na verdade, ele acabou com tudo isso e realmente não se importa com o que acontece com o mundo ou quem vence a batalha. Seu mundo está confinado em seu quarto, então ele não se importa com mais nada. O Lorde Demônio então afirma que os companheiros de Max terão dificuldade em lutar contra ele sozinhos. Talvez ele não vá simplesmente aparecer na casa deles e matá-los imediatamente para acabar logo com isso. Mas Max ainda não se importa. Na verdade, ele incentiva, pois deve muito dinheiro a um de seus companheiros. Então, se o Lorde Demônio o matar, ele não terá que pagar nada por isso. Aquele foi longe demais, mesmo para o Lorde Demônio. Se ele quiser agir como um demônio, o Lorde Demônio o enviará alegremente para o inferno de uma vez por todas. Ele carrega uma explosão de energia em sua mão e ataca Max com a intenção de matar. Mas Max ainda é um herói, afinal. Ele pula para fora do caminho e em meio segundo, derruba o Lorde Demônio do outro lado da sala com nada além de um travesseiro. O Lorde Demônio está em um estado enfraquecido, então se Max realmente quisesse, ele poderia dizimá-lo sem nem mesmo suar. O Lorde Demônio é nocauteado e depois acorda em um quarto escuro. Ele tem um armário de Max e se pergunta por que Max não o matou imediatamente. Só faz sentido eliminar uma ameaça o mais rápido possível. Ele abre a porta e encontra Max olhando para algo com foco a laser. Seus olhos estão tão treinados que ele deve estar analisando algo importante em grande detalhe. Não importa, ele está apenas olhando para o hub. O Lorde Demônio está mais uma vez desapontado com Max. Mas antes que ele possa retirar a loção, o Lorde Demônio sai do armário e diz a ele que ele deve pelo menos esperar até que esteja sozinho para fazer coisas assim.
Mais tarde, Max está fazendo café, e o Lorde Demônio pergunta por que ele simplesmente não o matou quando teve a chance de fazê-lo. Não faz sentido deixar o Lorde Demônio viver. Mas Max não é mais o herói, então esse não é mais o trabalho dele. E, de fato, com a opinião pública atual sobre ele, se ele matasse o Lorde Demônio em seu estado atual, provavelmente seriam artigos de notícias sobre Max matando um Def, criança sem sentido dentro de uma hora. Eles se sentam e bebem o café, e o Lorde Demônio reconhece que Max ainda tem seu poder. Ele realmente o derrubou com apenas um travesseiro e fez isso com estilo também. Mas, por outro lado, o Lorde Demônio perdeu seu toque, o que torna ridículo que ele até pensasse que seria capaz de escapar impune matando os outros membros do grupo de heróis. Mas ele jura que recuperará seu poder mais uma vez e, quando chegar a hora, eles terão uma batalha gloriosa. Mas Max não pode prometer que a batalha acontecerá. Ele ainda pode se importar com seus amigos, mas na verdade odeia o mundo, já que não há mais nada para ele. Foi deixado de lado, mesmo que fosse devido às suas próprias ações. E, no final, se o Lorde Demônio causar problemas, um novo herói provavelmente se levantará para combatê-lo. O Lorde Demônio finalmente entende a dica e vai embora. Então ele volta mais tarde com mantimentos e começa a agir como a namorada de Max. Max está assustado com isso e, nesse ritmo, receberá a visita de Chris Hansen. O Lorde Demônio decidiu morar com ele e eles compartilham uma refeição juntos. Este foi o fim da primeira parte. Obrigado por assistir, não se esqueça